Bom, queridos, vamos voltando aqui. Eles estão aí comigo? Oi, Canês. Voltando. Vamos lá. Bom, gente, a gente agora vai entrar na unidade 2. Eu vou apresentar a primeira etapa da unidade 2 e a gente vai retornar em seguida para a apresentação da atividade que vai ser feita por vocês. Vamos ver como é que isso vai fluir ao longo das próximas horas aí. Bom, nessa unidade, meu objetivo é apresentar para vocês as diretrizes do processo de licenciamento ambiental no âmbito federal e no âmbito estadual. A gente vai passear aí com um pouco mais de profundidade na resolução CONAMA 237. A gente vai trabalhar também a resolução CONEMA 92, aqui do estado do Rio de Janeiro, né? E a gente vai ver também a CELCA, né? O OCELCA, que é o Sistema de Licenciamento Ambiental e Outros Controles. É um nome tudo doido, que eu até agora não consegui decorar. Aqui do estado do Rio de Janeiro. E a gente vai ver também, né, uma oficina de requerimento de licenças ambientais, onde eu vou apresentar para vocês algumas diretrizes, um passo a passo, por onde vocês devem fazer o requerimento aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro, né, quais são as informações que vocês precisam conhecer para fazer um bom, né, licenciamento. Tá? Bom, vamos começar aí com a seguinte questão. Os marcos normativos e legais mais importantes para a gente realizar o licenciamento ambiental aqui no âmbito do nosso país, só um minutinho, espera rapidinho. Desculpa aí, gente. Eu tenho dois cachorros, né? E um deles está meio mal aqui. É o mais novinho. Vai precisar levar ele no veterinário. Uma diarreia meio estranha, está com vômito. Então, assim, desculpe. Nada, professor, que isso? Aí minha esposa fica vindo aqui, a gente decidiu o que vai fazer, né? Bom, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, a gente já até comentou, né? Já até pincelou um pouco de cada um desses, né? Que são os principais marcos legais e normativos do licenciamento ambiental no âmbito federal, tá? Então, a gente viu o CONAMA 237, o CONAMA 01 e a Lei Complementar 140. Acho que agora a gente vai dar um mergulho maior na resolução CONAMA 237, tá? Então, a gente começa com um tipo de licença a ser expedida, né? A gente já viu lá que tem que compatibilizar, né, o planejamento, a implantação, a operação da atividade. Então, a Lei Complementar 140 ela já dá essas diretrizes, e lá atrás, a 237 já trouxe um primeiro, né, rol aí de tipos de licença a serem expedidas no âmbito federal. Tá? Então, a gente precisa dar uma olhadinha lá no artigo 8º, né, da Resolução CONAMA 237, que ela diz o seguinte, né, o poder público, no exercício de sua competência de controle,
expedirá as seguintes licenças, e ele define quais são as licenças a serem expedidas, tá? Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. No âmbito federal, a gente trabalha com esses instrumentos, tá? E é importante vocês entenderem que a 237, se a gente for olhar, né, à luz dos decretos estaduais que a gente tem hoje vigentes, a 237 é muito simples, porque ela considera como instrumento de licenciamento apenas a licença. Ela não considera os demais instrumentos como autorização ambiental, certidão, certificado e etc. Eu vou falar sobre isso depois. Mas ela considera, né, que temos apenas 3 licenças, tá? Então, licença prévia, quando é expedida a licença prévia, tá? Ela é expedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou da atividade. A licença prévia, ela aprova a concepção e a localização do empreendimento. Ela vai atestar a viabilidade ambiental e ela vai definir ali os requisitos mínimos básicos e também as condicionantes para serem atendidas por essa empresa, né, por esse empreendimento nas próximas fases da sua implantação. Ou seja, a licença prévia não autoriza o empreendedor a construir nada. Nada. Ah, mas eu vou fazer terraplanagem. Não pode. Ah, mas eu já vou começar a botar aqui um pilar aqui. Não, não pode. Vou receber um equipamento. Não, não pode. O processo de licenciamento ele é dividido nessas 3 etapas no âmbito federal. Então, eu preciso primeiro uma licença prévia, depois uma LI, depois uma LO. Canejo, não tem casos onde é concedido direto uma LI? Tem. Não tem casos onde é concedido direto uma LO? Tem. Tá? Mas se eu estiver pensando em um empreendimento que ainda será implantado, tá? E ele depende de um planejamento, uma anuência prévia, vamos lá começar com a LP. Agora, pode ter casos onde a empresa iniciou a sua operação sem licença, tá? Sem licença de instalação, e se implantou sem licença de instalação e hoje opera sem licença de operação. Aí não faz o menor sentido eu exigir desse cara uma licença prévia. Se ele já está operando, não faz o menor sentido eu exigir uma licença de instalação. Entendeu? Então eu vou ter que regularizar a situação dele a partir de uma licença de operação. Mas em tese, em um rito aí mais idealizado, a gente passa por licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Lembrando que eu tenho atividades irregulares que querem se regularizar e não vão cumprir as demais etapas que aqui foram mencionadas, e eu tenho determinados tipos de atividade que não tem mesmo como ter, por exemplo, uma licença de operação. Como é o caso de uma rodovia. Não é muito usual o IBAMA entender que uma rodovia precisa de uma licença de operação, porque é basicamente a implantação. A operação vai dar na praça do pedágio, vai dar no controle de fauna, né? Mas, honestamente, operação do empreendimento não tem, da mesma maneira que um gasoduto, né? Então, em geral, a gente tem esse rito LPLLO, mas salvo alguns casos, como eu já mencionei, onde a gente não tem especificamente essas 3 etapas. Tá? E a licença prévia ela é concedida na etapa preliminar de planejamento, ela é uma anuência diária e de concepção. O que é a licença de instalação? Ela vai autorizar a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações apresentadas no plano, no programa, no projeto que foi aprovado. Um caso interessante é que eu posso ter atividades que têm licenças de instalação sucessivas, né? Ou seja, eu posso ter uma implantação e conforme eu for instalando, eu vou tendo novas licenças de instalação para ampliar a minha área de instalação. E eu posso ter, de maneira concomitante, licenças de operação, autorizando a operação em áreas particionadas, em áreas que estão em implantação. Isso pode ocorrer também. Né? Não é só um engessamento tipo, eu tenho uma indústria, eu vou conceder a licença de instalação e para todo o complexo industrial. Sim, é o ideal, mas eventualmente pode ser que eu tenha licenciamentos de pedaços, né, daquele empreendimento.
O particionamento de licenciamento, ele não é uma coisa bem vista, tá? E não deve ser caracterizado assim. Mas tem atividades que não tem como, que precisam ser caracterizadas assim. Quer ver um exemplo? Do próprio aterro sanitário. O aterro sanitário, eu posso até caminhar no licenciamento de toda a área. Fiz a LP para toda a área. Concedi a LI para toda a área. Mas eu não posso dar uma licença de operação para toda a área. Por quê? Porque a implantação do aterro, ela é progressiva. Ou seja, eu preciso terminar uma etapa para começar outra, para depois passar para outra, para depois passar para outra. Então, eu vou tendo várias licenças sobrepostas. Isso ocorre à luz do que diz a 237. E o que seria a licença de operação no âmbito da 237? Ela autoriza a operação da atividade do empreendimento após verificado, né, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. Vamos lá, algumas questões que eu acho importante colocar. LP, como eu disse, é uma anuência diária, tá? É obrigatório realizar vistoria? O órgão ambiental é obrigado a realizar vistoria para conceder uma LP? Sim, porque os aspectos ambientais precisam ser entendidos em loco. Então, é necessário que haja uma vistoria do órgão ambiental no empreendimento, aliás, na verdade, no local do empreendimento, para que subsidie a elaboração de parecer técnico. Da LI, não é obrigatório, tá? Porque é a apresentação de um jogo de projetos, tá? Não é obrigatório que tenha, não é, tá? Não é não. Entretanto, todavia, contudo e porém, é importante que o órgão ambiental vá lá ver, né? Porque vai que o cara já está implantando e ele não deveria. Ele precisa ter a licença de instalação para poder fazer a implantação. Mas vai que ele está lá implantando e você não sabe ainda. Então é necessário que haja esse acompanhamento, apesar de não haver uma obrigação de. E a licença de operação pressupõe uma nova visita técnica à área, porque é ali que você vai conseguir verificar se o empreendedor ele seguiu todas as diretrizes, se todas as condicionantes de validade foram feitas, se o projeto foi executado conforme foi previsto inicialmente no processo de licença de operação. Então, entendam, é necessário que haja, é obrigatório que haja uma vistoria do órgão ambiental na etapa de licença de operação. Então, LP, LI e LO são os instrumentos de licenciamento trazidos pela Resolução CONAMA 237. As licenças ambientais, elas poderão ser expedidas de maneira isolada ou de maneira sucessiva, tá? Ou seja, eu posso pedir só uma LP, só uma LO, só uma LI, ou então expedir de maneira sucessiva LP, LI, LO, né? De acordo, né, com a natureza, as características e a fase do empreendimento que eu estiver analisando. Lá, de acordo ainda com o artigo 9º da 237, o CONAMA ele vai definir, quando julgar necessário, licenças ambientais específicas, tá? Observadas a natureza e as características e as peculiaridades da atividade do empreendimento. Então, eu posso ter, além da LPLO, uma licença, né, de remediação? Pode, é um caso específico. Eu posso ter uma licença de encerramento? Pode. E isso é interessante que vocês compreendam, porque a 237 é de 1997. A gente não tinha muito a necessidade ali de ter vários outros instrumentos, porque até a própria concepção do que era o licenciamento ainda estava, de certa forma, em desenvolvimento. LP, LO bastava naquele momento. Mas depois foi se vendo que era necessário ter mais instrumentos para poder fazer a correta condução do licenciamento ambiental. Então, existe a prerrogativa na CONAMA da expedição de outros tipos de licença. Tá? Isso é uma coisa importante a deixar registrado também. Se o IBAMA, né, entender que ele vai conceder, ou o Estado, né, que ele vai conceder uma licença diferente, ele pode fazer isso. Tá? Bom, uma informação importante, em especial para o empreendedor, né? Aquele que requer um processo de licenciamento. Tá? Qual é o período de avaliação para cada licença?
é a avaliação, ou seja, é o tempo decorrido do recebimento do processo até a elaboração do parecer e publicação da licença, tá? Isso é muito sensível, eu vou explicar o porquê, tá? Lá no artigo 14, está definido o seguinte, artigo 14 da 237. O órgão ambiental poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença, da maneira que ele julgar pertinente, tá? Em função das peculiaridades da atividade ou do empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares desses derivados. Mas, de maneira geral, o que se define é que o prazo máximo da entrada de um processo, a análise, aí calma com essa informação de análise, mas da entrada até a análise é de 6 meses, tá? A contar do ato do protocolo do processo até o deferimento ou indeferimento, tá? Ressalvados os casos de EIA, de estudo de impacto ambiental, que o prazo é de 12 meses, tá? Vamos lá. Por que a gente tem que se pegar no termo análise? Porque o processo foi aberto, levou 2, 3 semanas, digamos assim, tramitando dentro do órgão ambiental para chegar até o analista responsável pelo mesmo, aquele que vai fazer a análise e vai colocar o nome dele num parecer. No momento que ele inicia a análise, ele identifica que está faltando o documento A, B, C, D, etc. Então, assim, ele está fazendo análise, ele tem, em tese, 6 meses para entregar um parecer. Só que no momento que ele identifica uma necessidade de complementação de informações, ele vai notificar o empreendedor, através de um documento formal, dizendo que ele precisa da complementação com a entrega dos documentos A, B, C, D e E. Esse tempo decorrido entre a solicitação e a entrega, ele não é contabilizado para a licença. E aí a gente volta a contar um prazo de 6 meses. O empreendedor Canês, entregou, ele tem mais 6 meses. Diga. e quando, por exemplo, porque eu não sei como é que funciona esse processo de análise dentro do órgão, né? Chega o processo, ele olha o processo inteiro e vê que está faltando todos os documentos, ou ele vai olhando, ele para num documento que está faltando, pede esse, volta a analisar e depois vê que está faltando outro, para de novo. Então, em tese, ele deveria fazer uma análise, uma notificação completa, encaminhar para o empreendedor e o empreendedor entregar tudo de uma vez. Salvo os casos onde tiver fato novo. Vamos supor que ele tenha entregue uma documentação e surgiu uma dúvida com relação a um processo que ele está descrevendo. Aí sim, ele tem a prerrogativa de solicitar esclarecimentos e complementações. Mas, via de regra, aquilo que está definido tanto na CONAMA, quanto na Lei Complementar 140, quanto nos decretos estaduais em geral, é que o órgão ambiental deve analisar integralmente o processo, elaborar uma notificação, encaminhando as devidas solicitações de complementação de estudos. Se após a entrega não tiver fato novo, ele não pode solicitar novas coisas, porque ele acha que tem que solicitar. Mas se da análise ele identificar uma necessidade, ele pode. É porque eu fico pensando, às vezes está faltando um documento que possibilita ele de continuar analisando aquilo. Sim, sim, sim. E aí ele vai pedir esse documento, aí depois ele vai continuar analisando, e aí ele pode ver que está faltando mais documentos. Pode, isso obviamente que acontece. Em especial, ele pode fazer uma análise prévia, solicita alguns documentos, aí quando ele vai, de fato, construir o parecer técnico, ele identifica outras fragilidades. E aí ele vai solicitar. Mas não tem nada que vai virar assim, você vai ser preso por isso. Não, não vai ser preso por isso. Você vai levar uma improbidade administrativa por isso. Não, mas tem uma recomendação de que seja feito assim, na 237, na Lei Complementar 140 e também nos decretos estaduais, né? Só que o que acontece, via de regra? A gente está falando de órgãos ambientais achatados, comprimidos, com muita demanda. E para que ele não leve uma improbidade administrativa nas costas, não, o analista, né, ele não pode deixar aquele processo parado por mais de 6 meses.
Então, ele tem algum controle de entrada ali. Ele sabe que aquele processo está há muito tempo ali que não tramitou. Então, pô, esse aqui deve estar chegando perto de 6 meses. Ele vai lá, dá uma olhadinha, confere documentos, informações, blá, 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 e aí ele tramita o processo. Aí ele manda para expedir notificação, ele manda para o setor tal para avaliar não sei o que lá, e aí a gente vai prorrogando o processo. Então, o processo que, em tese, deveriam terminar em 6 meses, às vezes levam 6 anos e não terminam. Tá? Isso vai depender muito também do engajamento do empreendedor e da consultoria que ele contrata. Porque se for um empreendedor mais desligado, não, eu já solicitei, deixa lá, uma hora vai sair, pode ser que essa hora não chegue nunca. Agora, se você ficar cobrando, se você ficar em cima do órgão ambiental, mandando a equipe de consultor lá, verificar, atualizar informações do processo, você vai forçar que o processo ande. Mais ou menos isso, tá? Mas esses prazos, gente, que a 237 traz, eles são prazos muito assim, são muito teóricos, sabe? São muito teóricos. Na prática, isso não rola bem assim, não. Você vai ver uma ou outra empresa revoltada porque está atrasado, porque e aí manda um documento, uma petição mal criada, né, com base na análise de um advogado especialista em direito ambiental, que vai ameaçar todo mundo por não estar cumprindo prazo, essas coisas. Você vai ver muito isso, tá? Mas uma sanção de fato a um analista, né, do órgão ambiental com relação a isso, eu nunca vi, tá? Nunca vi, não. Bom, vamos lá. De acordo com o artigo 15, o empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos formulados pelo órgão ambiental dentro do prazo máximo de 4 meses a contar do recebimento da respectiva notificação. É claro que o órgão ambiental ele tem a prerrogativa de definir o prazo de resposta, mas é no máximo 4 meses. Se eu for fazer uma solicitação muito simples, aí eu coloco 1 semana, 2 semanas para o cara entregar. Se for uma coisa muito complexa, 2 meses, 3 meses, 4 meses, a depender da situação. Tá? Mas no máximo 4 meses. O ideal, né, no mundo ideal, é que a gente espera que o processo de licenciamento em instrumentos regulares, não o caso de EIA-RIMA, a gente conseguiria conceder a licença em 10 meses, assim, num mundo muito eficiente, que é utópico, na verdade. E o prazo estipulado nesse caput poderá ser prorrogado desde que justificado com a concordância do empreendedor e do próprio órgão ambiental competente. Tá? Ou seja, esse prazo de 4 meses pode ser prorrogado por solicitação e acolhido, né, pelo órgão ambiental. Artigo 16, tá? No artigo 16 da coluna 237, diz o seguinte: o não cumprimento dos prazos estipulados, esses que aqui foram mencionados, sujeitará o licenciamento à ação do órgão que detém a competência para atuar supletivamente. Ou seja, você requereu a licença, o órgão ambiental que você requereu não te deu resposta, você pode, obviamente, você vai precisar de um advogado para te ajudar nisso, né? Você vai precisar solicitar, entrar com um recurso, tanto no processo de licenciamento, quanto na outra esfera de licenciamento, no processo dentro do órgão que está, mais no processo que atua supletivamente, solicitando que o processo migre de um local para outro para devida avaliação, tá? E o empreendedor, né, ao arquivamento desse seu pedido de licença, né? Ou seja, se o empreendedor ele não responder no prazo correto, que foi estabelecido em notificação, o processo pode ser arquivado, tá? E o que acontece com o processo arquivado? É arquivado, está arquivado. Significa dizer que ele não pode voltar a estar ativo. Significa dizer que, se você quiser dar continuidade no processo, você vai ter que requerer outro processo. Requerer outro processo significa pagar outra guia, que é caro. É entregar outro projeto, e aí, é começar do zero algo que, de certa forma, já estava avançado. Lamentável, mas é isso. E acontece bastante, viu? Tentei deixar um exemplo aí para vocês verem, né? É muito antiga essa, tá? Mas é um exemplo aí de uma notificação expedida pelo IBAMA, tá? Então tem lá o senhor Valdemar Dias Pereira,
CPF tal, a PNP, a ocorrência, né, que foi identificada. No caso aqui, ele está solicitando o comparecimento do empreendedor ao IBAMA para tratar de assunto referente ao desvio do curso d'água tal e, consequentemente, óbvio, para levar algum puxão de orelha aí, né, no órgão ambiental. Mas a notificação, gente, só um comentário, tá? A notificação é um documento que notifica, informa o empreendedor quanto a alguma ação. A notificação, geralmente, ela é expedida em mais de uma via, porque uma via vai para o empreendedor, a outra fica arquivada, a outra fica no processo, né? E tem uma quarta via que fica para a auditoria. Agora, com o avanço da tecnologia, a gente está vendo que os órgãos ambientais, na sua grande maioria, já têm esse sistema informatizado. Então, quando é gerada uma notificação, né, ela já vai para os devidos locais, como esse que eu acabei de mencionar, para arquivo da maneira correta, né, e o empreendedor recebe na mesma hora via e-mail. Então, não tem mais aquele negócio de, sabe, vai demorar para chegar, para receber a notificação, etc. Não, gerou pelo sistema, tá na mesma hora no e-mail cadastrado lá pela pessoa responsável pela empresa. Mas esse tipo de notificação em papel ainda rola, tá? Para vocês entenderem. Porque nem todas, às vezes, nem todas as superintendências, nem todos os escritórios regionais têm um sistema completo, né? Então, eles acabam tendo que atuar diretamente assim. E a fiscalização também, né, acaba, né, nem todos têm um aparamental, digamos assim, os tokens, os tablets para fazer, e até mesmo aquela impressora pequenininha para gerar, né, a notificação na hora. Alguns estados têm. Aqui no Rio a gente não tem ainda não. Bom, vamos lá. De acordo com o artigo 17, tá? O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de um novo requerimento de licença. Arquivou? Beleza. Você se lascou, porque você fez um investimento e perdeu, porque agora foi arquivado. Mas se você quiser, você pode pedir de novo. Você solicita de novo. Só que você vai pagar o custo de análise tudo de novo. Você pode até solicitar para reabrir e pedir para pensar. Ou seja, eu vou desarquivar para pensar. Eu abri um novo processo para licenciar o item tal, mas eu solicito, né, o desarquivamento e a pensamento nesse processo vai passar a andar junto. Zero problema com relação a isso, tá? Só que isso gera esses monstros aí de processos administrativos, como vocês estão vendo. Tá? Isso é uma realidade dos órgãos ambientais, tá? Não é... Aqui não é teoria, não, tá? É prática. É esse monstro aí que a gente vê. Mas qual é o rito de licenciamento? Qual é o processo de licenciamento no âmbito, né, federal? Tá? A gente tem o artigo 10 da Resolução CONAMA 237, que traz todas essas etapas. Tá? Bom, o rito de licenciamento federal, ele começa ali a partir da definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários para o requerimento início do processo de licenciamento. Um ponto importante aqui para esclarecer para vocês é que dentro do portal de licenciamento de cada órgão, você já vai ter, a partir do ato do requerimento, a entrega de uma listagem de documentos a serem produzidos. Você abre o processo com os documentos básicos e, em seguida, você é exigido de apresentar alguns documentos ali com base no que o próprio portal está informando. Então, a primeira coisa a fazer, né, é a definição pelo órgão ambiental competente dos documentos a serem entregues. Tá? O interessante é que tudo isso vai se concentrar no Estado, e eu vou explicar depois o porquê. E, então, a gente começa perguntando, na verdade, para o Estado se a competência é dele ou não. Então, ele vai dizer, se a competência for dele, ele já vai te dar toda a listagem de documentos que você precisa entregar. Se a competência não for dele, ele vai te dizer aonde você deve requerer. E aí você vai no IBAMA ou no município para fazer o requerimento. Bom, o segundo ato é o requerimento propriamente dito pelo empreendedor, tá? E vai anexar todos esses documentos após a produção dos mesmos, né? E vai colocar todos os projetos, estudos, dando-se a devida publicidade. Quando a gente fala dando-se a devida publicidade,
toda empresa que vai fazer um requerimento de licença, ela precisa dar publicidade, divulgar num devido meio de comunicação, pode ser rádio, pode ser jornal, pode ser diário oficial, pode ser internet, desde que comprovada a publicação, ela deve publicar, informar a sociedade que ela está requerendo a licença. Bom, depois do processo aberto, o processo é encaminhado aí para análise do órgão ambiental competente integrante do CISNAMA, tá? E os documentos, obviamente, passam a ser analisados. Se for necessário, o órgão ambiental agenda uma vistoria técnica para verificar os pontos ali declarados naquela documentação. Após a vistoria, né, o órgão ambiental elabora o chamado relatório de vistoria e ele identifica fragilidades. É claro, a função dele foi essa. Ele já analisou o processo, já fez uma vistoria e agora ele identifica pontos a serem complementados para que ele possa analisar com maior profundidade e elaborar o parecer técnico. E aí o órgão ambiental ele faz uma solicitação de esclarecimentos e complementações pelo próprio, né, pelo próprio analista, né? Aqui está o ponto que eu comentei com vocês. Ó, uma única vez em decorrência da análise dos documentos apresentados. Quando couber, podendo haver a reiteração, né, caso os esclarecimentos não tenham sido satisfatórios. Mas o que se espera é que ele analise o processo todo e, após analisar o processo todo, ele faça uma solicitação e o empreendedor entregue em até 4 meses isso que foi solicitado pelo órgão ambiental. Tá? É uma certa utopia a gente achar que isso acontece, mas isso é o que de fato está preconizado na 237. Na prática, né, acaba que são feitas várias solicitações de complementação de informações a partir dos documentos que são apresentados. Porque não há uma garantia, não é só entregar um documento. Esse documento precisa estar de acordo com o que se espera, certo? Se for só para entregar documento, não faz sentido. Ele precisa estar de acordo. Em seguida, após a elaboração do parecer, né, se for caso de EIA-RIMA, vai ser convocado a uma audiência pública, de acordo com a regulamentação pertinente, para a apresentação do projeto. Lembrando que a audiência pública é um encontro, né, exigido no âmbito de um estudo de impacto ambiental para que a sociedade, amplo senso, possa se manifestar quanto àquele empreendimento. Tá? Então, é feita uma reunião pública, é feita uma apresentação do projeto, é feita uma apresentação da prévia do parecer de licença, já elaborado pelo órgão ambiental competente. Tá? Depois da audiência pública, tá, é que, de fato, é feita a conclusão do parecer. Porque na audiência pública podem surgir necessidades de complementação dos documentos, pode surgir uma nova análise, pode surgir uma nova necessidade, tá? E é óbvio que isso depende muito, né, do que a audiência pública vai nos apresentar. Eu não sei se vocês já tiveram, né, o prazer ou o desprazer, digamos assim, de ir numa audiência pública, mas às vezes esquenta o negócio e fica desagradável, sabe? Tem uma galera comprada que vai participar e aí faz gritaria, vai lá para comer lanche, é um negócio complicado. Bem complicado, bem complicado. Mas isso, a audiência pública ela tem essa função de agregar mais informações ao parecer técnico. Em geral, só é colocado em audiência pública atividades que já tiveram uma análise preliminar de viabilidade, ou seja, eu já tenho um parecer mais ou menos estruturado, eu já tenho uma posição mais ou menos desenhada para que eu possa, de fato, acolher essas contribuições da sociedade e, a partir disso, melhorar o meu parecer e deixar o meu parecer de acordo com as demandas da sociedade. Tá? Bom, eu esqueci disso daqui, né? Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente decorrente das audiências públicas, ou seja, pode ser, né, que a partir dos pontos ali colocados pela sociedade em audiência pública, né, você identifique a necessidade de solicitar mais informações ao empreendedor, pode ser. Mas depois desse processo, desse ajuste, vamos supor que tenha tido, a gente caminha para a emissão de fato do parecer técnico. Lembrando que o parecer técnico ele tem que ser conclusivo, né, e quando couber, deve haver também um parecer de cunho jurídico. Tá? E, por fim, a gente vai ter a submissão desse parecer a um conselho diretor esse que vai fazer uma análise
e vai deliberar favoravelmente ou não a concessão da licença. Considerando aí a aprovação, vai ser dada uma publicidade a ela, uma publicação também, para que a sociedade, de uma maneira geral, saiba que houve a publicação daquele ato administrativo. Em síntese, o processo é esse, tá? São os principais pontos do processo de licenciamento ambiental. No processo, deverá constar aí obrigatoriamente a certidão da prefeitura municipal declarando que o local e o tipo de empreendimentos da atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo. Queridos, olha só. O titular, quem faz o regimenta, digamos assim, o uso e ocupação do solo é a prefeitura. Se a prefeitura não tiver de acordo com o desenvolvimento dessa atividade naquele local, esquece, não dá para ter licença. É mais ou menos isso. Então, assim, antes de você sair requerendo licença, pagando licença, vá à prefeitura. Solicite uma certidão, né, que conste a informação de que aquele projeto, aquela atividade que você quer desenvolver, está de acordo com a legislação de uso e ocupação do solo do município, porque somente assim você vai ter respaldo. E olha só, não adianta Ou achar para o que... vereador e peça para ele mudar a legislação de usurpação do solo para você. Exatamente. Dê o seu jeito, né? Mais ou menos isso. É interessante você comentar esse caso, porque eu vivenciei, eu já estava fora do órgão ambiental, mas eu vivenciei uma situação, enquanto consultor, né? Uma situação muito chata, né? Que foi a seguinte: quando estava no INEA, eu trabalhei no licenciamento de vários aterros sanitários, né? Quando eu saí, óbvio que eu saí com uma expertise, um know-how e tal, e teve uma empresa que me procurou porque ela estava querendo desenvolver um projeto em uma determinada região aqui. A gente conversou um pouco, eu fiquei ali meio que como se fosse um mentor do processo e tal. E os caras deram entrada no processo de licenciamento, tiveram a certidão de zoneamento da prefeitura, só que a certidão de zoneamento da prefeitura, ela estava com data. Ou seja, ela ia expirar em algum momento. Serviu, né, para aquele momento de requerimento de licença. Entrou ali, para o processo, o órgão ambiental avaliou, tudo tranquilo, seguiu com o processo. Aí teve uma empresa concorrente que vislumbrou a oportunidade de ocupar aquele espaço de mercado e deu entrada com o mesmo tipo de atividade, também um aterro sanitário, numa área próxima, tipo 3 ou 4 quilômetros distante só. A prefeitura, eu não vou dizer qual é a prefeitura para não pegar mal, mas a prefeitura viu nisso uma grande oportunidade. E isso eu fiquei sabendo por backstage, né? A prefeitura chegou junto da primeira empresa que fez a solicitação de processo de licenciamento e falou: olha só, estou querendo saber aqui como é que você vai colaborar com a gente. Porque você está querendo fazer o licenciamento de um aterro, você já tem aí uma certidão de zoneamento, mas a certidão de zoneamento ela é temporária e, bom, antes que você fique atento aí. Como é que você vai poder ajudar a gente? Aí a empresa, que era uma empresa séria, virou e falou: olha, o terreno é privado, eu comprei o terreno. Vocês já concederam uma certidão de zoneamento atestando que a atividade está de acordo com a lei de uso e ocupação do solo. Ela tem uma validade? Está tudo bem. Então, assim, não vou ficar pagando propina. Foi basicamente isso que a empresa disse para a prefeitura. Não vai pagar propina, não vai fazer. A prefeitura disse o seguinte: não é a prefeitura, não pode dizer isso, né? Mas um representante da prefeitura disse isso. Aí o que o representante da prefeitura fez? Toque, toque, bateu na porta do outro empreendedor. Tentou um jogo, né? Ele conseguiu. O que aconteceu? O tempo passou e o órgão ambiental
estava com 2 processos de licenciamento no mesmo município, da mesma atividade, na mesma época. A rigor, não fazia o menor sentido licenciar os dois. Um dos dois ia naufragar ali. E a prefeitura já tinha se fechado com outro grupo. O tempo passou e essa é uma análise complicada, porque o parecer, ainda mais de um EIA-RIMA, ele é muito sofisticado, demora muito tempo. Bom, foi elaborado o parecer, o rito era a elaboração, a conclusão do parecer preliminar para submissão à audiência pública. Só que antes de encaminhar para a audiência pública, os documentos todos foram revisados. E aí se identificou que a certidão de zoneamento, atestando a compatibilidade do uso e ocupação do solo à atividade, ela estava vencida. Vencida. Aí a orientação foi, olha, a gente não pode avançar com parecer para audiência pública porque a sua documentação está vencida. Você deve entrar em contato com a prefeitura e solicitar uma atualização da mesma. Caso contrário, a gente não pode encaminhar para audiência pública. A empresa entendeu, de fato, tinha ali um vício, tinha um problema, né? Venceu o prazo e tal, e aí eles foram bater na porta da prefeitura. Lembrando que esses foram aqueles que se negaram a dar qualquer tipo de propina. O que aconteceu? A prefeitura falou, não, nada disso. A gente mudou o zoneamento? Exatamente o que o colega aqui comentou. A gente não mudou o zoneamento, então assim, sabe aquele negócio que você queria fazer lá? Não vai poder mais não. Então assim, não vou conceder uma licença para você porque mudou. E aí o que eles fizeram? Incluíram a área do outro como uma área favorável a isso. Aí entrou um engodo jurídico de discussão, né? Ministério Público, Federal, a BAPPI, aí eu entrei para dar algumas contribuições no texto também e tal. Só sei o seguinte, o tempo passou, apesar dos apelos aos órgãos ambientais, não aconteceu nada. A empresa que fechou com a prefeitura conseguiu a licença prévia, conseguiu a licença de instalação, conseguiu a licença de operação, hoje está lá, operando. Enquanto a outra que chegou primeiro e tinha um projeto até melhor, a área era melhor, não conseguiu a licença. Por causa de uma certidão de zoneamento. Olha que loucura. Loucura. Mas é a realidade, isso aconteceu. Então, esse documento é um documento muito sensível, tá? Muito, muito sensível. Então, a verdade é que a gente deve começar o licenciamento por ele, porque sem ele, o órgão ambiental estadual não pode conceder licença. Simples assim. Deixei um exemplo aí só para vocês, né, conhecerem, um documento simples, né, assinado em geral pela figura do secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, secretário de Meio Ambiente, atestando que aquela atividade proposta está de acordo com a lei de uso e ocupação do solo daquele município. Ainda de acordo aí com a resolução CONAMA 237, né, a gente tem o artigo 12, que diz o seguinte, que o órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para o licenciamento ambiental. Observadas aí a natureza, característica e etc., coisas que a gente também já mencionou por aqui. Agora, eu destaquei um ponto que eu acho importante reforçar, que poderão, de acordo com a 237, ser estabelecidos procedimentos simplificados para atividades e empreendimentos de pequeno potencial poluidor, potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos conselhos de meio ambiente. Tá? Ou seja, é possível que a gente tenha flexibilizações para atividades menos impactantes. Só que para que isso aconteça, o Conselho de Meio Ambiente tem que dar a sua chancela e a sua opinião. Tá? Um outro ponto importante é que nesse rito, de acordo com o que preconiza 237, pode haver um processo único para todas as etapas de licenciamento. Tá? E isso pode ser um simplificador ou pode ser um complicador, dependendo do caso. Né? Não vou nem entrar muito nesse mérito, mas é importante que a gente entenda que pode ser admitido um único processo para pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, previamente aprovados pelo órgão ambiental, desde que definida a responsabilidade legal, né, pelo conjunto de empreendimentos ou de atividades. E, por fim,
deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licença ambiental. Está lá na 237. Está lá, tá lá. E, de fato, vem sendo feito isso ao longo do tempo, né? Mas, como a gente já viu, é uma situação super, hiper, mega complexa, tá? Com relação aos prazos de validade da licença, que não é prazo de análise, é prazo de validade, tá? Isso foi replicado para os estados de uma maneira geral. A licença prévia, tá? Ela tem uma validade mínima do que é estabelecido no cronograma de elaboração da atividade. Tá? Se o cronograma está dizendo que vai levar 2, 3 anos para fazer, é isso, 2, 3 anos para executar. Tá? Agora, ela não pode ultrapassar jamais 5 anos. Não pode. Porque senão eu tenho a reserva de mercado, né? Eu vou pegar essa área aqui, não vou fazer agora, mas vou dizer que eu estou chegando, vou desmotivar outros concorrentes e assim sucessivamente. Não, no máximo 5 anos. Tá? Licença de instalação, né, deverá ser de, no mínimo, estabelecido no cronograma, ou seja, no canteiro de obras previsto para a atividade, não podendo ser superior a 6 anos. Tá? E a licença de operação, ela deve considerar o plano e os planos de controle ambiental da atividade e, em geral, ela tem de 4 a 10 anos. Tá? No mínimo 4, no máximo 10 anos. O objetivo disso é forçar com que as empresas busquem renovações das licenças ou novos requerimentos de licença. É importante deixar claro que essas são datas que podem eventualmente ser prorrogadas ou renovadas. A gente vai falar sobre isso também mais à frente, mas só para já dar uma pincelada, por exemplo, eu concedi para a empresa tal uma licença prévia de 3 anos. Tá? Tá acabando a licença. O empreendedor, ele não conseguiu viabilizar ainda, ele quer uma dilação de prazo. Ele pode? Pode. Tem que ser uma licença nova? Não precisa. Pode ser uma prorrogação. Prorrogação é um ato administrativo mais simples. É um parecer geralmente de uma folha que simplesmente atesta lá se o cara teve auto de constatação ou não, se ele está tendo uma boa fé ou não, se ele está entregando ou não as coisas a contento. Tá? Geralmente é uma folha. E aí você pode prorrogar até o limite estabelecido na CONAMA 237. Ou seja, se eu concedi 3 anos para o cara e ele está pedindo uma prorrogação, a prorrogação máxima que eu posso conceder é mais 2 anos para fechar os 5 anos nessa licença. Tá? Beleza? Aí tudo bem. Bom, prorrogação é isso. Renovação já é diferente. Tá? A renovação ela vai pressupor uma reanálise de todos os documentos. Ali na prorrogação, não. Prorrogação não tem reanálise de documentos. Você vai analisar um documento que foi solicitado, com base naquilo que você entendeu, você vai deferir ou não esse pedido de prorrogação. Agora, a renovação pressupõe uma reanálise. Tá? E na renovação a gente zera esse prazo. Ou seja, eu posso, a partir de então, né, entender que a renovação, o instrumento correto é renovação, então eu vou renovar essa licença por mais 3 ou 4 anos. Mesmo que eu tenha tido 3 ou 4 anos anteriormente. Tá? Na prorrogação, eu não posso ultrapassar o limite máximo definido pela 237. Na renovação, eu recomeço a contagem de prazo. Isso se aplica para a LI e também para a LO. Idem, igual. Atenção, atenção. Tá? A LP e a LI poderão ter os seus prazos de validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos aí estabelecidos, né, conforme eu mencionei, e o órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos para a LO, dependendo da característica do empreendimento, né, e, obviamente, também fazer algumas alterações, modificações nesses prazos, se julgar aí pertinente. Na etapa de renovação de LO, né, de uma atividade ou empreendimento, o órgão ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade, dependendo do interesse dele após a avaliação de desempenho ambiental. E esse é um ponto importante porque no decreto CELCA a gente tem, né, uma descrição do que seria isso que eu estou mencionando aí. Então, o CELCA ele apresenta diretrizes para que a gente possa considerar o desempenho ambiental como um elemento que vai nos levar a uma concessão de prazos adicionais para a validade de licença de operação. Tá? Então, é importante que seja também considerado esse ponto. E a renovação de licença de operação de uma atividade, ela deverá ser requerida com no mínimo 120 dias de antecedência.
Tá? Se a sua licença vence em abril, está meados de janeiro, final de dezembro, você já deve estar requerendo a licença. Caso contrário, né, você vai ficar um período até a concessão da licença sem licença, e isso pode gerar muitas fragilidades. Ou seja, vamos supor que eu requeri, eu entrei com 105 dias de antecedência, tá? Entrei com 105 dias de antecedência, mas o órgão ambiental não finalizou a análise ainda e a minha licença venceu. Eu estou coberto? Se você deu entrada em renovação, não. Você só estaria coberto se você tivesse entrado com 120 dias ou mais. Então é por isso que geralmente a gente gera marcadores, o pessoal aqui do lado de cada consultoria, a gente gera marcadores para que essa licença seja renovada 6 meses antes. Ou seja, eu vou começar a fazer o processo de renovação 6 meses antes, só para eu ter a segurança de não perder esse prazo, porque se eu perder esse prazo, já é. Aí eu não fico coberto e aí fico sujeito a várias sanções. De acordo com o artigo 19, tá, da Resolução CONAMA 237, o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar condicionantes que ele julgar pertinente, bem como suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer 3 coisas. Primeiro, quando houver uma violação ou inadequação de qualquer uma das condicionantes, é muito cruel isso, ou seja, o cara tem uma licença, ele tem uma condicionante, ele descumpriu a condicionante, ele pode ter a licença cassada. Ele pode, não quer dizer que será, mas ele pode ter, né? O órgão ambiental tem essa prerrogativa. Outro ponto, a omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a licença. Se ele mentiu, cancela a licença. Se a gente constatou que ele ia fazer A e ele fez B, cancela essa licença. O instrumento é esse. E aí, a partir do momento que ele está operando sem licença, a esfera de cobrança é ainda pior. Aí vai DPMar a polícia e sai botando o pé na porta e levando pessoas presas. Tá? E o item 3 é superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. Se a atividade estiver operando de maneira absolutamente contestável, assim, negligenciando os riscos, já era. Tá? Já era. Pode ter cancelamento da licença com base no que diz a Resolução CONAMA 237. Tá? Agora, para que os órgãos ambientais eles possam exercer suas competências licitatórias, eles precisam ter um conselho de meio ambiente. O município, o estado precisa ter um conselho de meio ambiente que tenha um caráter deliberativo e participativo, tá? E ainda possuir em seus quadros, né, ou à disposição profissionais julgados legalmente habilitados, né? Então, eu trouxe para vocês aqui só um arrazoado do licenciamento com base na 237, porque ele está em linhas gerais e depois as legislações estaduais complementam essas informações. Bom, por onde eu devo começar o licenciamento federal, né? Bom, eu tenho que entrar na plataforma do IBAMA. Se eu tiver certeza que a minha atividade ela é licenciada pelo ente federativo da União, eu tenho que entrar em contato com o IBAMA, entrar no portal do IBAMA, né, fazer o requerimento através do portal de serviços Gov Brasil, tá? Aí ele vai me levar para uma tela do SISGLAF, que é o Solicitar o Licenciamento Ambiental Federal. Quando você clica nele, né, você tem aqui, eu não botei os detalhes, né, ele vai descrevendo tudo o que tem que ser feito. Você clica aqui em iniciar, só que aí ele pede a entrada de um CNPJ. Você tem que entrar no gov.br com o cadastro da empresa que você vai fazer o requerimento e a partir disso ir apertando o botãozinho, caracterizando qual é a sua atividade, para que em seguida você dê a abertura aí ao processo de licenciamento. Em síntese, é isso que a resolução 237 nos recomenda. Lembrando que o SISG-Life ele é muito novo, ele tem 2 anos, tá? É muito novo. Eu acho meio ruim essa integração com a plataforma gov.br, eu não gosto. Eu acho que é um tiro no pé, na verdade, porque a gente passa a ter menos informação e menos controle no âmbito do órgão ambiental, né? Tem uma dependência grande de uma plataforma que tem algumas questões aí, algumas dúvidas sobre o efetivo funcionamento. Bom, queridos, deixa eu voltar aqui agora, então,
Eu não sei se a gente faz atividade agora, a gente avança um pouco mais. Deixa eu ver aqui, deixa eu me lembrar. Deixa eu só ver aqui onde a gente poderia, considerando o tempo que a gente tem, os caminhos que a gente poderia fazer. O item 2.2 ele é muito longo para a gente trabalhar hoje. Não dá tempo. É muita coisa. Muita coisa. O 2.2 junto com o 2.3. A gente precisa de uma manhã inteira para trabalhar ele. Ou uma tarde inteira. A gente não consegue fazer antes. Deixa eu ver se de repente é melhor a gente já começar a parte de avaliação de impacto. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a atividade que eu acho que vai ser melhor. Aí na aula que vem eu vou apresentar, né, o licenciamento no âmbito do Estado, onde a gente vai ver o CELCA e o CONEMA 92. Eu vou mostrar para vocês passo a passo, na etapa da manhã ainda, como é que deve ser feito o requerimento de licença. E na parte da tarde da semana que vem a gente vai ver a ferramenta de avaliação de impactos ambientais. Tá? Eu acho que vai ser melhor. Mas seria bom que na aula que vem vocês já viessem com uma lida na unidade 3 também, tá? Para que a gente pudesse passar um pouquinho mais rápido, tá? Porque eu acho que isso vai ser mais bacana se a gente passar por isso, tá? Eu vou apresentar basicamente os detalhes da elaboração da planilha de avaliação de impactos. Então, se vocês já tiverem lido um pouquinho da unidade 3, vai ser mais fácil. Deixa eu voltar então para a primeira atividade, até para a gente ter uma atividade avaliativa, né, nesse nosso encontro de hoje. Eu acho importante a gente começar com a ideia. Vocês vão ver que é um desenho de uma atividade que vocês vão conduzir o licenciamento. É muito prática, tá, gente? É uma atividade extremamente prática. Vamos lá, gente. A gente começa hoje, aí vocês fazem com mais calma também ao longo da semana, mas eu vou apresentar as diretrizes para vocês e vou dar um tempinho para vocês começarem a fazer, tá? Aí depois a gente encerra. Eu vou fazer essa apresentação agora para vocês. Professor, Diga aí. será que tem como você disponibilizar esse material no chat ou algo assim? Porque eu não recebi ele por e-mail, não. Mandei por e-mail, mandei para todo É, mundo ontem. eu não recebi nem o material e nem o link da aula. O link eu peguei num grupo com o pessoal aqui da turma. Estranho. Qual é o teu e-mail? Peraí, deixa eu ver aqui. Felipe.f_Araújo. Eu vou te reencaminhar e já vou te colocar na listagem aqui, tá? Tá ótimo, valeu, professor. Professor, eu também não tinha recebido o link, não. Me mandaram no grupo hoje no WhatsApp. Foi estranho, porque eu tô trabalhando com a listagem de e-mails que a secretaria me passou recentemente, tem 2 semanas, o nome de todo mundo. Deve ser isso. Mas deixa eu ver aqui. Send itens. Ó, tem 11 pessoas no grupo. Ó, quem está aqui no grupo? Amadeu, Bárbara, Cláudio, Diogo, Felipe Araújo, Jorge, Maria Carolina, Robson e Ronald. Quem é que não não chegou conseguiu? eu. Felipe, o seu Não e-mail chegou para mim, não.
É Eu não tô nesse felipe.f. grupo aí, recebi um e-mail. Oi? Eu não tô nesse grupo aí que você falou e recebi o e-mail. É Vinícius, Bruno e PH Reis. É isso? Ah, não, PH sou eu. Tá. Você Ah, tá. É porque... ficou faltando eu falar. Esse daqui, ó, Felipe Araújo, é felipe.f_araújo@hotmail.com. É isso mesmo. É estranho. Eu vou até Não veio. compartilhar aqui contigo. Ó. Ele não tá nem no spam nem nada. Canejo, eu também não recebi não, tá? Nem, É nem estranho. o link da aula, nem a matéria. Então, E meu gente, e-mail tá aí também. é esse É esse daqui? mesmo, É, eu também tô certo. Diobord@hotmail.com? Isso, mas eu não recebi não. Eu recebi o da quinta-feira ou quarta-feira, que você falou que ia mandar o link, mas o link em si eu não recebi não. É Eu estranho, também. gente. Eu recebi o do meio da semana, Felipe, mas e o meu tá esse é o certo teu também. e-mail, tá certo? É, E então. foi a Maria Carolina que comentou? Foi o Não meu recebeu? também. O meu foi a mesma coisa. Eu recebi aquele da votação pra gente fazer no Forms, depois eu não recebi mais o outro. Aqui é o mesmo que eu enviei, gente. É o mesmo grupo, ó. Vocês podem ver aqui, é o mesmo grupo que eu enviei. Pô, eu vou reenviar de novo, vocês me Canejo, digam aí se vocês receberam. pode ser o tamanho, que eu acho que tem 30 megas Tem coisa, se eu não 30 vi mega. errado. Tem 30 mega. É Pode grande. ser o tamanho. Eu vou encaminhar de novo para todos, tá? Cara, são 419 slides. Vocês sabem que eu me empolgo com isso, né? A gente já se conhece há um tempo, eu acabo me empolgando um pouco. Dê uma olhadinha aí se vocês receberam, por favor. Agora eu recebi, Canejo. Chegou pra mim também. Bom, que bom. Então deve ter tido algum bizu aí, algum problema. Mas eu encaminhei, assim. Tá aqui, ó. Também recebi de novo. Ó, tava aqui, ó. Mandei para todos. Estranho. Bom, mas vocês receberam. O importante é isso. Então, queridos, deixa eu só apresentar a atividade. Aí a gente vai dividir vocês em dois grupos, eu acho que é mais do que o suficiente. Não sei se vocês já têm grupos formados, também se quiserem fazer em grupos formados, pode ser também. O que vocês acharem melhor, por mim, indiferente. Canejo, Diga, Diogo. eu recebi o e-mail, mas o anexo não veio não. É. Vou reencaminhar. E é verdade, eu também não tinha. Não abri quando chegou, eu também não recebi, não, o anexo. É porque eu botei encaminhar, eu botei responder e não encaminhar. Eu recebi normal aqui, com anexo e tudo, tá? Tá, deixa eu entrar aqui. Mandei de novo, gente. Agora com anexo. Novamente. Me digam aí se vocês estão recebendo. É pesadão mesmo, né? Eu me empolgo. 400 e tantos slides é meio enrolado. Eu uso muita imagem também, né?
Receberam, gente? Chegou Ainda não. professor. Para mim também não. Estranho. E já está em PDF, né? Espera mais um minutinho aí. Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu ir apresentando a atividade, e aí, se for o caso, eu recorto a apresentação em 2 arquivos diferentes para ficar mais leve. Eu vou precisar de um tempinho para fazer isso. Deixa eu ir apresentando a atividade, que aí vocês já começam a se organizar aí. Tá? É o seguinte, é uma atividade muito simples por hora, é mais uma atividade de criação do que uma atividade de fixação. Tá? Qual é a proposta? A proposta é que vocês recriem, a partir de uma demanda, uma situação de licenciamento ambiental de uma atividade. Então, tenho aqui a descrição. Você e seus colegas decidiram investir em um novo negócio, uma empresa de consultoria de licenciamento ambiental. Vocês estão estudando o mercado para estruturar uma ação comercial de captação de novos clientes. Para isso, vão partir da experiência profissional da equipe para identificar tipologias de atividades que serão um alvo de ações comerciais de vocês. Ou seja, vocês vão se reunir a partir das experiências que você tem, das formações que vocês têm, vocês vão montar um portfólio de atuação da empresa. Só que para isso vocês vão ter que dar aí um nome para a empresa, tá? Vão ter que apresentar, né, a estrutura organizacional, definindo as competências de cada um, né? Vão definir os 3 principais ramos de atuação, as 8 principais atividades que vocês têm interesse comercial, um rascunho, um desenho de uma logo da empresa de vocês, só para vocês criarem afeto aí com essa estratégia. Uma breve apresentação institucional de um parágrafo. Ó, nós somos a empresa tal, estamos dedicados a atuar na área XYZ, desenvolvemos trabalhos e projetos nas áreas tais, por aí vai. E que vocês também definam a estratégia empresarial, minimamente dizer a missão, a visão e os valores da empresa. Tá? Coloquei isso organizado em fichas, como geralmente eu faço, porque acho que facilita o processo para vocês. Tá? Temos aqui, ó, o nome da empresa, estrutura organizacional, funcionários, né, que são do nível estratégico, funcionários do nível tático, funcionários do nível operacional. Os ramos de atuação, aí eu coloco lá para vocês consultarem a Conamba 237, que tem os segmentos. Vocês indicam aqui os 3 principais segmentos, tá? Eu coloco aqui não é ramo, tá? Aqui é atividades desenvolvidas, está errado, eu vou até corrigir. Atividades desenvolvidas também de acordo com a 237/97. Identifiquem aí a partir da expertise de vocês quais são essas 8 atividades. Um espaçozinho só para vocês elaborarem aí a identidade visual de vocês, tá? E uma breve apresentação institucional, é um parágrafo, como eu estou colocando aqui para vocês. Uma descrição breve da missão, da visão e os valores, tá? Tudo nessas fichas, porque eu acho que fica bem mais fácil de vocês conseguirem elaborar a atividade. Isso é a entrada para a próxima atividade, que é simular no portal do INEA o requerimento de licença com maiores detalhes, que eu vou passar, obviamente, para vocês na semana que vem. Deixa só eu agora fazer essa correção. E os colegas não receberam ainda, certo? Não chegou mesmo não, professor. Tenta pelo e-transfer, Carneiro. Vê se mandar o link para te baixar, de repente vai. Eu vou criar uma pasta compartilhada aqui no meu Drive e vou incluir todos vocês no Drive. Talvez seja melhor. Deixa eu gerar uma cópia.
Estou criando isso aqui, tá, gente? Para propiciar para vocês o acesso. Vou gerar o link agora, tá? Só um minutinho, tá, gente? Que eu estou subindo os arquivos para uma outra pasta para não dar nenhuma creca aí. Não. Pessoal, vou jogar o link aqui, aí vocês me no chat, aí vocês me digam aí se vocês conseguem acessar. Consegui, Ganesh. Maravilha, maravilha. Vou esperar os outros colegas aí também. Aqui também consegui. Que bom. Acredito que todos irão conseguir. Eles estão. Eita.
Só um minutinho aqui. Travo. Agora foi, cara. Aquele negócio dos 15 minutos entrou aqui no meu áudio. Então, beleza. Então já foi, né? Como é que vocês vão me organizar? Vocês vão se organizar só para que eu possa me organizar também a partir de agora. Que a minha ideia é deixar um tempinho, vocês aí, uns 15 minutos discutindo as ideias, depois eu retorno para já dar os direcionamentos para vocês elaborarem aí a atividade. Vocês querem que eu divida vocês aleatoriamente, vocês querem definir os grupos, o que que vocês preferem? A gente tem um grupo já de 6 aqui, eu acho. Não sei se é um tamanho Hoje- bom ou ruim. Hoje aqui tem 8. Mas tiveram 2, eu acho que saíram um pouquinho mais cedo, né? Talvez valha a pena vocês definirem o grupo. Vocês têm um WhatsApp que vocês definem essas coisas, não? Que a gente tem um grupo desde a matéria de gestão de projetos que a gente mais ou menos se mantém nele. Se puder manter ele mesmo, professor, normalmente são 2 grupos que a gente tem mesmo no WhatsApp, a gente sempre faz desse jeito. Então vamos nessa, gente. Vamos pegar essa batida aí mesmo. Vamos seguir essa mesma estratégia. Aí eu vou dar. Vocês já receberam o material. Aí a atividade avaliativa 1. A minha intenção é que nesses primeiros 15 minutos vocês leiam o caso, já comecem a elaborar aí uma certa estratégia de como é que vocês vão produzir. E aí depois a gente volta para fazer uma discussão acerca das ideias de vocês, tá? Por onde vocês vão passear, qual é o tipo de empresa vocês vão criar. Porque a próxima atividade já vai ser a aplicação em uma modelagem de licenciamento. Tá? Vocês vão entrar no portal, vão fazer a simulação, tudo direitinho. Tá? Eu só preciso que o grupo esteja mais ou menos estruturado, até para que eu possa direcionar a atividade da atividade 2, ou seja, quem vai fazer parque eólico, quem vai fazer solar, quem vai fazer resíduo, quem vai fazer estrada, para o grupo que tem a maior aderência. A estratégia é essa, entendeu? Professor, eu vou precisar sair agora um pouquinho mais cedo, porque eu tenho compromisso, mas aí eu falo com o pessoal aqui do grupo, que aí durante a semana eu vou ajustando tudo com eles. Aí eu falo que eu organizo pelo WhatsApp aqui. A gente já vai terminar daqui a pouquinho, na verdade. Eu vou dar só esses 15 minutos para vocês se ambientarem com a atividade e volto para tirar algumas dúvidas, depois a gente já vai caminhar para o encerramento. Acredito que por volta de 5h30 a gente já esteja finalizando. Tá? Tá bem, então. Valeu, professor. Então, gente, eu vou contar aqui 15 minutinhos só para vocês se ambientarem com a atividade. Daqui a pouquinho eu volto para tirar dúvidas de vocês, tá? Ok.
E aí, galera? Já conseguiram dar uma olhadinha? Já sim, cara. E aí, tem alguma dúvida, alguma questão que vocês gostariam de colocar? Tirar dúvidas que a gente Assim, só sobre essa parte de ramos de atuação, que tem ramos de atuação e o outro você falou que está errado, né? É atividades desenvolvidas. Aí, por exemplo, lá na resolução, ele vem, por exemplo, obras civis. Isso seria Um ramo de o atuação. ramo de atuação. Perfeito. E aí como é que é? A atividade de atuação seria aquelas várias outras que vem embaixo ali, né? Isso, aí você pensa lá dentro desse universo dos 3 ramos de atuação, quais seriam as atividades que vocês fariam. Ah, tá. Entendi. Então é só essa questão que a gente estava aqui É debatendo. só, de fato, escolher aquilo que vocês querem, entendem que é o mais adequado ao perfil de trabalho de vocês, e colocar lá. Só isso. Ah, tá. Aí a gente pode, sei lá, desses três ramos, sei lá, obras civis, aí tem indústria química, não sei o quê. Aí a gente pinça três atividades desses 3 que a gente escolher. Pode ser. Se vocês Ou preferirem mais, assim. né? 7, 6 coisas. Acho que são 8 que eu coloquei. Acho que não me lembro. São 8. Ah, não. Então era mais São ou menos 8. isso que a gente. Era mais ou menos isso que a gente tinha pensado mesmo. Aí vocês escolhem da maneira que for mais pertinente. Zero problema com relação a isso, tá? Assim, só é interessante que na semana que vem vocês já venham com essa atividade pronta. Porque aí a gente vai fazer uma rodada breve, vocês vão só apresentar para mim aqui os ramos e a gente vai dividir as atividades. Vai ter uma pessoa, um grupo que vai ficar com um aterro sanitário, o outro que vai ficar com uma rodovia, o outro que vai ficar com um parque fotovoltaico e o outro que vai ficar com uma outra que agora não me lembro. Então já está dividido assim, por aderência em função dos perfis de vocês vão conduzir o licenciamento dessas atividades. É por aí. Então vocês vão, a partir disso, simular no portal de licenciamento do INED, quem é competência, vão fazer o enquadramento da atividade em potencial poluidor e porte, e a partir disso a gente vai conseguir, né, simular o custo do licenciamento e todos os documentos que vocês vão precisar elaborar, ou precisariam elaborar num caso real de elaboração de requerimento de licença. Entendi. Beleza, então, gente. Então, vamos terminando por aqui por hoje. Na semana que vem, a gente vai mergulhar aí logo nas primeiras horas da manhã. A gente vai apresentar todo o sistema estadual de licenciamento, tá? É importante que a gente comece também, né? Hoje a gente começou bem no horário, foi bacana, né? Assim, a gente começou 9h05, eu acho. Para a gente começar também esse horário, que eu acho que rendeu bem ao longo da manhã. E como vocês já têm uma base da aula de hoje, que eu falei muitos conceitos, termos e tal, vocês vão ver que vai fluir ainda mais rápido na semana que vem, tá? A gente vai passar pelo CELCA inteiro, pela CONEMA inteira, e aí vocês já vão partir para a apresentação da segunda atividade. Aí eu acredito que no final da manhã a gente já esteja falando efetivamente de avaliação de impactos, tá? A avaliação de impactos é muito rápido, na verdade, porque eu vou mostrar, é um processo, eu vou dar as diretrizes do processo e vou mostrar, né, como eu faço a partir da planilha que eu vou encaminhar para vocês, tá? Mas é muito tranquilo. Queridos, então é isso. Por hoje é só, acho que tá bom, já são 5h20, todo mundo cansado, muitas horas aqui me escutando falar aí. Vamos viver a vida. Beleza, gente? Alô, boa tarde, bom final de semana para todos aí. Gente, um abraço. Até mais, aí. Canelli. Semana que vem, novamente, né, dia 16 às 9, a gente se vê por aqui mesmo, pelo Teams também, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu.